Olá, meus queridos irmãos, cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui quem fala é o pastor Leonardo Volk. Espero encontrar todos bem. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante no nosso podcast diário. Falaremos sobre jejum. E eu quero que você preste muita atenção nessa passagem porque é para teu ensinamento. Mas antes, eu só quero fazer um breve pedido a você que acompanhe o nosso podcast chamado Seja Valente, que você nos siga no Deezer, no Spotify, no Spreaker. O podcast Seja Valente é um oferecimento da Missão Evangélica Valentes da Libertação, um ministério que atua diretamente no resgate, no suporte, na ajuda de irmãos que buscam entendimento da palavra, que passam por lutas, dilemas e precisam do suporte de Cristo em tudo que fazem. Então, conte conosco para isso. Eu quero ler para vocês uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 4, iniciando no versículo 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Então aqui Jesus está nos explicando sobre tentação. E veja que no início do versículo diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Veja, a palavra nos diz que o Espírito do Senhor conduziu Jesus Cristo ao deserto, ao local de tentação. Jesus Cristo foi a um local sabendo que seria tentado, ele teria ali um embate com Satanás. Então a primeira coisa que a palavra nos mostra, se você quiser entender um pouco também sobre jejum, no Antigo Testamento você encontra em Isaías capítulo 58. E eles têm uma correlação muito forte no ensinamento, que é: jejum não foi feito para você receber bênçãos materiais de Deus. Jejum foi feito para você se fortalecer em Deus. A prática do jejum serve para que você se fortaleça espiritualmente. Infelizmente, existe uma corrente de ensinamento completamente distorcida que diz que jejum é para alcançar bênçãos. Então, por exemplo, as pessoas aprendem: eu preciso de um milagre na minha vida financeira, vou jejuar. E aí a pessoa vai jejuar em pró do quê? Deste milagre financeiro. Eu estou precisando de um milagre na minha saúde, eu preciso de uma cura, então vou orar, vou fazer um jejum. E aí a pessoa vai jejuar para receber a cura. Veja, as pessoas aprenderam que usar o jejum como uma arma de busca de bênçãos é eficaz. E obviamente isso é uma mentira, porque a palavra nos ensina que o jejum tem um único propósito, que é nos aproximar de Deus, nos fortalecer espiritualmente, nos fazer ter intimidade com Deus. E a partir deste momento de intimidade, de propósito, quando você está mais perto de Deus, quando o teu espírito está andando com Deus, o que acontece? Obviamente, o Senhor derrama sobre você a graça, a presença, o poder.
A visita dele sobre você acontece. E todas as demais coisas acontecem. Claro que as demais coisas acontecem porque Deus está próximo de você, mas não porque você foi buscá-lo pelas coisas. Entende? Então, você precisa começar a mudar o foco do jejum se está andando por este caminho errôneo. Se você está andando pelo caminho certo, e Jesus aqui nos mostra claramente que para que ele vencesse o diabo, ele precisava ter esse momento de jejum. Ele precisava estar próximo de Deus para que ele pudesse vencer o diabo. Ele precisava se fortalecer. Ah, pastor, quer dizer que Jesus precisava se fortalecer de alguma coisa? Ele era Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Cristo desceu em carne, ele foi encarnado. Ele passou pelas mesmas paixões, tentações, tribulações e aflições que todos os homens. Jesus precisava passar por tudo isso, porque seria em vão um sacrifício que ele não entendesse. Ele precisava sentir a dor, os desejos, as paixões, as necessidades dos homens. E ele passou por isso. E não diferente seria quando ele foi ser tentado pelo diabo. E veja que interessante, abra os seus olhos para esse ensinamento. Quando você vê o diabo mostrando os reinos, mostrando poder, tentando Jesus no seu poder, quando ele diz assim, se lança daqui, os seus anjos vão te segurar. O que ele queria? Que Jesus se sentisse vaidoso, poderoso em dar ordens e os anjos servirem a ele. O que ele tentou? Fazer Jesus ser dono dos reinos da terra. Ele usou das paixões humanas, daquilo que todo homem busca. Ah, pastor, eu não busco. Por favor, você é homem, você é mulher, você tem a natureza humana. Obviamente essas coisas de alguma forma podem te agradar. Ah, mas não é desse jeito. Claro, pode ser que a tua vaidade esteja no teu trabalho, no teu cargo, no teu carro, na tua casa, na tua beleza. Esteja no modo que você prega, talvez se você é um pregador, um ministro, esteja no seu cargo da igreja. De alguma forma, o caráter distorcido do homem está trabalhando contra ele. E o diabo aproveita dessas situações. O diabo ele sempre vai tentar, de alguma forma, usar da queda do homem para fazer com que ele se afaste de Deus. E é muito sutil, veja. Jesus estava ali sendo tentado e o Espírito falou para ele, eu vou te levar até o deserto. Você vai ser tentado, então se fortaleça. 40 dias jejuando. Pastor, isso é regra, eu tenho que fazer o jejum de Jesus. Aí o pessoal já começa a querer fazer o jejum de Jesus, de Isaías, de Daniel, e aí já começa a querer replicar jejum de todo mundo, aí já começa a fazer a corrente da igreja. Olha só, presta atenção, sai dessa. Começa a ter o teu momento com Deus, você e Deus. É você e Deus. Sai desse negócio. É você e Deus. Agora começa a buscar em Deus qual é a vontade dele para você. Deus sabe daquilo que você é tentado. Deus sabe qual é a parte da tua vida que você tem muita luta. Que você luta, qual é a parte da tua vida que a carne ali grita com você e você tem que lutar para não se afastar de Deus. Para não deixar a tua carne vencer. Você sabe qual é. E cada pessoa tem a sua. Nós precisamos usar do jejum como uma arma de guerra para nos fortalecer espiritualmente. É neste papel que o jejum entra. E toda vez que você começa a se aproximar de Deus, estar mais forte em Deus e fazer a vontade de Deus, todas as bênçãos do Senhor descem sobre você. Agora, eu não quero que você condicione o teu jejum e busca em Deus porque você está precisando de coisas. Veja, que é exatamente o que a teologia distorcida tem feito. Veja, é muito importante você, hoje, sair deste caminho. Você precisa estar focado no real motivo do jejum. Quando Jesus, ao final, dá um recado a Satanás, dizendo assim, vai-te, Satanás. O que aconteceu? Satanás viu que ele estava perto de Deus. E aí ele se afastou, porque ele viu que ele não ia ter como vencer. Então diz,
Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Veja, os anjos já chegaram para servir a Jesus sem ele precisar pedir, sem ele dar uma ordem, porque os anjos já vão servir ao seu Senhor por ele ter vencido o diabo, por ele não ter parte com o diabo. E obviamente quem não tem parte com o diabo tem parte com Deus, né? A não ser que a pessoa seja desapegada, desprendida de tudo, de todos, que não quer saber nem de Deus nem do diabo, e aí ela vive aquela vida que a gente já sabe como é que é, né? Mas aquele que ganha o amor de Cristo, que vive no amor de Cristo, que sabe que é do Senhor, obviamente não tem parte com o diabo. Mas, vez ou outra, cede a uma tentação. E a Bíblia aqui chama o diabo de tentador. Veja que interessante, né? Diz que o tentador veio para tentar a Jesus. É isso que o diabo faz. Ele vai tentar de todas as formas tirar você da presença de Deus. Ele vai usar pessoas, situações, angústias, tristezas, traumas. Ele vai colocar dúvida no teu coração. Ele vai pegar um cenário que está completamente caótico e vai falar: olha só, Deus não está com você. Deus não é contigo. E olha só, todas as vezes que você usar do jejum para se aproximar de Deus, não tem como aquilo que está em Deus se afastar de você. E o que está em Deus é toda operação de graça. E quando a operação da graça está sobre você, todas as demais coisas cooperam para que você alcance aquilo que você tem buscado. Entende? Então vamos mudar o foco. Deus, ele se agrada das pessoas que o buscam em amor por quem ele é, não pelo que ele pode dar. Deus não é aquele político que quer que você se aproxime dele pelo que ele pode te dar. E aí ele te compra e ele te ganha. Não. Deus quer que você se aproxime dele porque você o ama. E toda vez que você prova que ama a Deus, ele move de íntimo amor, de compaixão, de carinho por você e ele derrama daquilo que você precisa. Entende? Não sejamos ardilosos em pensar que podemos enganar o coração de Deus como enganamos um pai e uma mãe, por exemplo, dando beijo, carinho e abraço porque sabemos o que ele vai nos dar. Não. Faça isso por amar a Deus e não tenha dúvidas que ele vai suprir as tuas necessidades. Amém? Espero que você tenha entendido o propósito do jejum. Em alguns casos, a palavra nos deixa muito clara que Jesus, ele, por fortalecimento, venceu o diabo todas as vezes, porque Jesus nunca se afastou do Pai. Amém? Quando você pega o Antigo Testamento, Daniel, por exemplo, jejuou num propósito específico, e Deus já tinha colocado no coração de Daniel este propósito, por ele buscar por este propósito. Então, o que eu quero que você entenda é: a Bíblia nos dá exemplos, mas na verdade, o teu jejum é algo pessoal com Deus. Não tome o exemplo dos outros para você repetir como um papagaio repete as coisas que os outros fazem, como um papagaio que repete o que os outros falam, desculpe. Não é isso. Não vamos repetir, vamos fazer igual porque foi bom. Não, sai dessa. Cresce espiritualmente, amadurece, cresça. Tenha o teu jejum com Deus. Pastor, então eu posso comer, não como, não bebo, não durmo, o que eu faço? O jejum é um momento de separação. Toda vez que jejuar, esteja separado de um alimento e esteja em oração. É para isso que serve o propósito. Então, quando você estiver jejuando, esteja em oração e separado de algum alimento. E quantas horas são? Faça isso mediante a direção do Espírito. Quer tirar uma refeição no dia? Quer tirar um alimento que você não quer mais comer? Quer fazer um sacrifício de uma refeição? Mas neste momento que separar, seja de 1 hora, 2 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, mediante o Espírito lhe direcionar, você assim faça
em oração e mediante o teu propósito com Deus, de fortalecimento e busca. Amém? Mais um ensinamento para a sua vida. Espero que você fique firme, que você ponha em prática e que você cresça espiritualmente. Seja valente. Forte abraço.